Os santistas e os São Paulinos estão que não se aguentam aqui, Vinícius Bueno. Muito bom dia. Tudo bem, Silvana? Bom dia para você, para o Pedro, para todos Vini. que nos acompanham aqui em mais uma edição do Pulo do Gato. E tem de ser assim mesmo, né? O torcedor, tanto o tricolor quanto o santista, eles estão muito empolgados porque essa quarta-feira à noite de fato foi muito especial. Vamos começar falando sobre a Taça Libertadores da América, porque no jogo de ida entre Santos e Grêmio na Arena Porto Alegre, empate por 1-1, com o Santos inclusive jogando melhor, saindo na frente e sofrendo o gol de empate nos minutos finais. Muita gente colocou em xeque, será que o Santos aguenta? O Grêmio apresenta um futebol melhor? O Grêmio tem tudo para passar mesmo na Vila Belmiro? Porque o Santos não tinha o Soteldo, não tinha o Pituca também, que foi expulso, só que a verdade é que o Peixão atropelou o Grêmio, placar de 4-1, e poderia ter sido mais, hein? O Caio Jorge marcou 2, o primeiro deles logo aos 10 segundos de jogo. O Marinho também foi para as redes num bonito gol. O Santos, quando estava 3-0 no placar, diminuiu com o Tassiano de cabeça, só que nos minutos finais o Laércio fez o último gol. 4-1 para o Santos, que está confirmado na fase de semifinal da Taça Libertadores da América. Ontem o Racing também entrou em campo, mas pela fase de quartas de final. Racing 1, Boca Juniors 0. Esse jogo ainda na fase de quartas de final, porque o Boca enfrentaria o Internacional, só que não jogou com os outros times, justamente por conta da morte do Diego Armando Maradona. Esse jogo, então, portanto, foi adiado, o que desencadeou esse atraso. Todos os times da semifinal já estão confirmados, definidos, menos 2. Boca Juniors e Racing, que ainda farão o jogo de volta, e Nacional e River Plate, que se enfrentam hoje. É desse duelo que saiu o adversário do Palmeiras na fase de semifinal. O primeiro jogo foi 2-0 para o River Plate na Argentina. A parada agora será decidida no Uruguai, com o Nacional tendo de devolver esse placar, e a Rádio Bandeirantes vai transmitir esse jogo. Ontem tivemos um outro duelo também, com o brasileiro em campo, na Copa Sul-Americana, antes da gente falar de Campeonato Brasileiro, porque o Bahia, que havia perdido para o Defensa e Justiça da Argentina por 3-2 no jogo de ida em Salvador, foi até a Argentina e perdeu novamente pelo placar de 1-0, jogo nas quartas de final, e o tricolor de aço eliminado da competição. Vamos falar agora de Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos 2 jogos com destaque para a vitória, mais uma do líder da competição, o São Paulo, que atropelou o Atlético Mineiro, como fez na ida, hein, lá no Mineirão, agora jogando no Morumbi. O time do técnico Fernando Diniz venceu pelo placar de 3-0 com 3 gols dos meninos de Cotia, né? O primeiro deles foi do Igor Gomes, um golaço no primeiro tempo, e aí na segunda etapa, nos minutos finais, Gabriel Sara fez 2-0 e o Toró completou o marcador. Tivemos um outro jogo também entre Atlético Goianiense e Fluminense, com o time da casa, o time goiano vencendo pelo placar de 2-1. Com isso, Pedro Campos, Silvânia, o São Paulo tem 2 jogos a mais do que os seus concorrentes ali de G4. São Paulo tem 26 partidas já disputadas, o mesmo número de jogos do Atlético Mineiro. São Paulo com 2 jogos a mais, portanto, do que Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Tricolor abrindo uma boa vantagem no Campeonato Brasileiro, Silvânia. Vamos falar sobre a Portuguesa também, Vini? Claro, a Lusa, que está no seu ano de centenário e que pela primeira vez em muito tempo está voltando a ter um calendário nacional. Porque desde 2013, há 7 anos, portanto, aquele fatídico caso Everton com H, a Lusa foi rebaixada da Série A para a Série B e desde então vem naquela queda, né? Até então, a Lusa vinha jogando só campeonatos estaduais, campeonatos mais regionais. E agora a Lusa vai ter a possibilidade de voltar a atuar ou pela Copa do Brasil ou pela Série D do Campeonato Brasileiro em 2021, porque a Lusa ontem venceu o São Bernardo pelo placar de 3-0, jogo de semifinal da Copa Paulista, e agora o duelo será contra o Marília. Portuguesa e Marília disputam esse título, que seria muito especial para a Portuguesa levantar uma taça no seu ano de centenário, mas mais até do que a disputa da final da Copa Paulista, esses 2 times confirmados aí com o calendário nacional na próxima temporada. A gente fica sempre na torcida pela Lusa, né? Exatamente. Bom, para finalizar, 2 notas rapidinhas. Estado de saúde do Luxemburgo, como é que tá? Ele soltou um vídeo nas redes sociais tentando tranquilizar aqueles que estavam preocupados, porque o Luxemburgo testou positivo para a Covid-19 em julho. Seria uma reinfecção. Muitos até acham que o que ele testou positivo em julho foi aquele chamado falso positivo, porque ele não teve sintomas naquela ocasião. Agora sim, ele teve um pouco de falta de ar, um pouco de problemas para respirar, e ele soltou um vídeo para tranquilizar direto de um hospital aqui de São Paulo. Vamos acompanhar. Oi,
Bom dia, galera. Faltou um pouco diário de noite, mas depois voltou. Tá. Mas tô bem, vira barba, tá com aspecto ruim. Essa médica aí é assistente do Dr. Esper, tá? Qualquer informação peguem com ela. Mas eu tô bem. Daí dá pra gente ver que ele fala até com uma dificuldade, né, Vini? E o próprio vídeo dá um aspecto visual não tão agradável, porque ele tá filmando de baixo, né, de cima para baixo. Deitado. E acaba tossindo, deitado. Mas eu fico com as palavras do Luxemburgo. Ele disse que na medida do possível tá bem e a gente fica na torcida pela pronta recuperação. Exatamente. E São Paulo segue com a Fórmula 1, né? Exato. Não tivemos a disputa do Grande Prêmio de Interlagos neste ano, mas a Fórmula 1 confirmou a volta do Autódromo de Interlagos no calendário até 2025 com um novo nome, o nome de Grande Prêmio de São Paulo, GP de São Paulo. E ontem, durante o Pulo do Gato, nós comentávamos se tinha mais notícias sobre o zagueiro do Palmeiras, Gustavo Gomes, que sofreu aquela batida violenta contra o Bareiro, né, do Sim. Libertad. Ontem pela manhã ainda não tínhamos a informação, mas depois, durante o dia, veio de que está tudo bem, os exames não apontaram nada de mais grave, né? Não Vinícius? apontaram nada de mais grave. Ele segue ainda em observação, porque a pancada de Protocolo, fato foi né? muito forte. Esse é o protocolo. Por precaução, ele segue sendo observado, mas deve ter condições de jogo para esse final de semana. O Verdão volta a campo no sábado contra o Internacional fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, Vini. Valeu, bom Obrigada, programa. bom dia.